Olá, turminha do quarto ano. Vamos iniciar nossa semana de revisão. A tia Giovana já vem falando para vocês, certo? Tanto nas aulas do Meet quanto lá no grupo, que nós vamos passar uma semana revisando alguns assuntos. Eu preparei para a nossa primeira aula de geografia um slide, certo? Que eu vou mostrar para vocês nesse momento, que vai apresentar sobre essa diversidade cultural no Brasil. Então, nós temos aqui a imagem de um indígena, certo? Eles tiveram grande participação na nossa formação, nos deixando diversas heranças, tanto na cultura quanto na alimentação, e é o que nós podemos observar aqui. Antes da chegada do colonizador português, as terras que viriam a ser o Brasil, viviam aqui cerca de 3 milhões de indígenas. Os indígenas viviam basicamente de quê? Da caça, da pesca, da agricultura, certo? Cultivando produtos como mandioca e frutas. De acordo com o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 viviam 897 mil indígenas, de 305 etnias diferentes. Então aqui, o que é que nós observamos? Que essa quantidade de indígenas diminuiu consideravelmente. Falando aqui um pouco sobre a população indígena em áreas urbana e rural, isso no ano de 2010. Aqui nós temos um gráfico que mostra, população indígena por situação em domicílio, total na zona urbana e na zona rural. Então, onde nós observamos que existe um número maior de terras indígenas. Então, aqui nós observamos terras indígenas, 517 mil. Mas a maioria dessas terras indígenas se localizam aonde? Na zona rural. Fora de terras indígenas, nós temos o total. E onde existe mais indígenas fora dessas terras indígenas? Na zona urbana. Então, o que é que nós percebemos aqui? A maior concentração de terra está na zona rural, porém, a maior quantidade de indígenas que vivem fora das terras estão na zona urbana, porque muitos migraram para estudar, para trabalhar, vieram para as cidades. Vocês sabem que há essa questão da migração. Continuando, a diversidade cultural do Brasil, além de envolver os indígenas, envolve também outros povos. Vamos falar sobre os portugueses. Eles chegaram no ano de 1500 nas terras onde hoje são o Brasil. Estima-se que entre 1500 e 1580 chegaram ao Brasil 100 mil portugueses. E qual era o interesse desses portugueses aqui no Brasil? Explorar riquezas como o pau-brasil. Nós estudamos que o pau-brasil era uma árvore, que era possível se extrair um corante vermelho, e ela foi muito explorada e retirada daqui do Brasil. Nesse processo de ocupação, os portugueses entraram em contato com os indígenas que aqui viviam. Na maioria das vezes, esse encontro ocorreu de forma pacífica. O que significa pacífica? Que os indígenas não demonstraram nenhuma reação violenta. Porém, o que é que aconteceu com esses indígenas? Eles foram escravizados. E as terras que antes eram ocupadas pelos povos originários, quem eram os povos originários? Os primeiros a habitar o lugar, que no caso eram os indígenas. Posteriormente, foram transformando em cidades que se espalharam por todo o território brasileiro. Além dos indígenas, dos portugueses, nós também temos uma grande contribuição dos africanos, certo? A chegada dos africanos ao Brasil está associada à resistência dos indígenas em não mais aceitarem aquele trabalho. Então, passou-se a fazer o tráfico de pessoas realizadas pelos portugueses. Eles necessitavam de pessoas de mão de obra barata para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. E o deslocamento desses africanos era feito como? Em navios negreiros, certo? Viagens que duravam entre 30 e 45 dias em péssimas condições. Então, eles eram retirados à força do seu país de origem, colocados em navios negreiros, como nós podemos observar aqui, trazidos para o Brasil para aqui serem vendidos. E após vendidos, irem prestar serviços, irem serem escravizados,
sem nenhum direito, sem benefício algum. Eles eram tratados como simples instrumentos de trabalho e não como pessoas que na realidade eles eram. Então, o tráfico de pessoas foi o negócio mais lucrativo já registrado, né, aqui no Brasil, tendo contribuído para manter a economia não só no Brasil, né, relacionada a Portugal, mas em muitos outros países. Eles embarcavam em navios confinados nos porões e muitos acabavam morrendo. E muitos desses cativos propiciavam a contaminação de doença. O que é um cativo? É uma pessoa que perdeu sua liberdade. Então, eles eram pessoas livres e passavam a ser cativos. Agora, além desses três que nós já falamos, nós sabemos que outros povos, né, vieram a também participar da colonização aqui do Brasil. Temos aqui o exemplo dos italianos, dos japoneses, dos alemães, dos holandeses e dos poloneses. Então, de uma forma rápida, né, os italianos, eles começaram a chegar no Brasil em 1870, os japoneses começaram a chegar em 1908, os alemães em 1818, os holandeses em 1858 e os poloneses em 1869. Então vocês percebem que aos poucos cada povo foi chegando ao Brasil e cada um desses povos foi dando uma colaboração para a cultura. Por isso dizemos a diversidade cultural brasileira. Continuando, além deles, temos os latinos-americanos, né? Para o Brasil, eles vieram provenientes de países como Bolívia, Haiti, Venezuela, porém essa migração deles é mais recente. Esses imigrantes têm vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida, como é o caso dos venezuelanos que saem do seu país por causa da greve e da instabilidade econômica. Então, isso aqui é uma situação bem mais atual. Eles estão fugindo de uma situação crítica em seu país e vêm para o Brasil viver também de forma muito crítica. Heranças dos imigrantes. O que nós herdamos dos indígenas? Costume de tomar banho, de comer mandioca, batata, milho. O que nós herdamos dos portugueses? A religião católica, a língua portuguesa, os pratos feitos com bacalhau. O que nós herdamos dos africanos? A capoeira, que é praticada aqui no Brasil, né? Assim como a religião e o candomblé. E na alimentação, feijoada, acarajé, pamonha. Então aqui herdamos dos africanos. Dos italianos, o costume de tomar café e vinho. E incorporamos no nosso cardápio as nossas massas, né? Pizza, lasanha, quem não gosta. O que herdamos dos alemães? A religião protestante, a prática de cultivar trigo, criar porcos. Na alimentação destaca-se carne de porco, criação de suínos, né, que serve de base para diversos pratos, ok? Vamos aqui. E os japoneses, né, trouxeram a religião budista, o uso do bambu como artesanato e o beisebol, certo? Tia Giovana deixou aqui para vocês uma proposta, que vocês vão realizar atividades que eu vou propor, certo? Lá no grupo, eu vou mandar uma folha em PDF, vocês vão resolver essas questões, registrar a resposta no caderno de vocês e a gente vai fazer a correção na nossa próxima aula. Nós temos agora que fazer a nossa correção da nossa ficha de atividade, tá certo? Eu vou fechar aqui, vou pedir ajuda aqui, a colega, para a gente fechar e nós vamos corrigir. E o livro, tia Giovana, da aula passada? O livro da aula passada nós temos respostas pessoais. Já na ficha tem alguma coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês. Pronto. O que nós temos aqui? Certo? Analisar as afirmativas e registrar V ou F. Os quilombos eram espaços de resistências dos escravizados. Por isso, não existem mais comunidades quilombolas no país.
É falso, nós sabemos que ainda existem. As comunidades quilombolas atualmente vivem de incentivos do governo e por esse motivo não realizam nenhuma atividade econômica. É falso, nós estudamos que eles plantam, colhem, falamos até da agricultura orgânica. É importante para o reconhecimento das comunidades quilombolas que o censo agropecuário continue indo até eles, verdadeiro. E as comunidades quilombolas estão apenas em áreas rurais do país, falso, ok? Continuando aqui, a próxima questão, nós temos, é pessoal, certo? Contanto que vocês tenham colocado que essa imagem está relacionada à zona rural, o que é que pode ser produzido? Atividades relacionadas à agricultura, né? Plantação de milho, café. Não posso falar em uma atividade relacionada à zona urbana, ok? Vocês devem ter usado as palavras de vocês, né? Mas, portanto, aqui nós tínhamos um gráfico, deixa eu só subir um pouquinho aqui, certo? Que você deveria pegar lá da página 209, somar todas aquelas terras que iam aparecer lá e você deve ter somado e colocado aqui nesse gráfico, feito uma barrinha. Lá na 209 você encontrou, tinha um mapa para você recortar, você somou tudo e faz o seu gráfico, ok? Contanto que você tem que começar, deixa eu descer um pouquinho. Bem aqui do início, ó, você começa o seu gráfico, ó, terras em processo aberto, vai fazer a sua barrinha até chegar lá no final, que vai ser mais ou menos aqui entre os 700 e o 800, ok? Aí quando você encontrar, você finaliza o seu gráfico, a sua barrinha, pinta, ok? Todas aquelas terras que você somou que estão em processo aberto no Brasil, ok? Tia Giovana, apagar aqui. Então, para finalizar a nossa aula, volto a lembrar vocês, realizem as atividades, não deixem de fazer, estudem para o simulado, estamos começando a nossa semana de revisão, muito importante esse momento de rever alguns assuntos que ficaram pendentes ou que você julga necessário estudar mais um pouco. Então, eu conto com vocês e até a nossa próxima aula de geografia.